Bom dia, paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a todos vocês do canal. Blinde o coração e receba a vida. E a todos das minhas redes sociais, Deus visite a você, a sua família, de longe e de perto. Que neste dia Jesus visite os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente e da retaguarda. Que Jesus visite o nosso país, de norte a sul, de leste a oeste, e todas as autoridades civis, militares e eclesiásticas dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Que Jesus visite ao órfão, a viúva, o viúvo, o peregrino, no qual eu e você fazemos parte. Nós somos peregrinos aqui nesta terra. Que Jesus visite aquele que está enfermo no leito de hospital, numa UTI, numa enfermaria. Que o Senhor leve consolo, alívio para as suas dores, para as suas enfermidades. Que Jesus visite a você que está aí no leito, em sua casa, desanimado. Que o Senhor te fortaleça os seus joelhos fracos. Que o Senhor visite as nações de todo o mundo, em especial Israel. Que o Senhor visite os empresários pequenos, médios e grandes. Que o Senhor coloque no seu coração o desejo de servir da melhor forma possível, com excelência. Disso o Senhor se agrada. Estou aqui hoje para fazer a leitura da Bíblia, na Parashá, 48º dia, que fica aí no livro de Deuteronômio, no capítulo 16, versículo 18, até o capítulo 21, versículo 9, e também Isaías, do capítulo 51, a partir do versículo 12, e vai até 52, versículo 12. Busque sua Bíblia e me acompanhe na leitura para a edificação da sua alma. Deuteronômio, capítulo 16, versículo 18, diz assim: vocês deverão nomear juízes e oficiais para cada tribo em todas as cidades, recebidas do Senhor, o seu Deus, para que julguem o povo com justiça e honestidade. Não pervertam a justiça, nem sejam parciais, fazendo acepção de pessoas. Não aceite suborno, porque o suborno cega até os sábios e perverte a causa do justo. Sigam a justiça, e somente a justiça, para que tenham vida e tomem posse da terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês. Aconteça o que acontecer, nunca levantem nenhum poste ídolo junto ao altar que Israel irá edificar para o Senhor, o seu Deus. Nem levantem estátuas, ou monumentos, ou colunas sagradas.
o Senhor proíbe terminantemente essas coisas, pois são detestáveis para o Senhor, seu Deus. Então, a paraxá de hoje, ela fala acerca da nomeação dos juízes. Nós vimos nós temos o livro de Juízes, porém aqui o Senhor está falando para levantar juízes, shoftim, com a função geral, mas também eles têm uma função de julgar as pessoas e aplicar a justiça. Essa é a função do juiz. Shoftim. O Senhor fala aí acerca do suborno. Que o juiz, ele precisa ser uma pessoa íntegra, reta perante o Senhor. Ele não permite injustiça, Deus não permite injustiça. Então, que ele seja justo e honesto, para não perverter a justiça, que busque ser parcial e não julgue de forma imparcial, e nem aceite suborno, porque o suborno, ele cega até o próprio juiz. Ele pode, o juiz que aceita suborno, no momento ele pode achar aquilo normal, mas depois aquilo lá vai recair sobre ele. Vai manchar a honra, vai manchar o nome, vai manchar a família, e aí vai, né? Um abismo chama outro abismo. Então o Senhor diz também para ter cuidado com os postes ídolo no altar, com estátuas, com amuletos. Os juízes, eles exercem poder e autoridade. E se ele for corrupto, se ele for aquele juiz que aceita suborno, que age de forma indevida, ele não vai receber a parte dele na terra. Que terra é essa? Não vai receber a parte dele nos céus. Então, para que você tenha parte, tome posse da sua terra, e que seja abençoado, tanto aqui na terra, você tenha bens, você desfrute o melhor aqui na terra, com integridade e justiça, com regalos. Você precisa cumprir o que está escrito aqui, porque Deus dá para você, Deus dá para o juiz, porque ele tem uma posição de honra, porque Deus deu essa posição de honra para ele. Ou para ela, né, que tem juízas também. Capítulo 17 do livro de Deuteronômio. Não sacrifiquem ao Senhor, o seu Deus, boi ou ovelha que tenha qualquer defeito ou qualquer deformidade. Oferta defeituosa ofende o Senhor. Se algum homem ou mulher que vive em qualquer uma das cidades que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, desrespeitar os termos da aliança do Senhor, fazendo o que o Senhor, o seu Deus, reprova, adorando outros deuses, prostrando-se diante deles, ou diante do sol, ou da lua, ou das estrelas, práticas que não ordenei e que são proibidas,
e investigue o caso a fundo para ver se é verdade. Se for de fato comprovado que se faz tal abominação, é um pecado grave em Israel. Então levem o homem ou a mulher que tiver praticado esse pecado para fora da cidade e apedrejem essa pessoa até morrer. Contudo, nunca decretem a sentença de morte com base no depoimento de uma testemunha só. Será necessário o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. As testemunhas terão de atirar as primeiras pedras e depois todo o povo fará o mesmo. Desse modo será eliminado o mal do meio de Israel. Quando aparecer alguma causa difícil demais para julgar, por exemplo, quando alguém for acusado de homicídio ou crimes com sangue e não existir evidência suficiente, ou alguém violou os direitos do próximo e for difícil provar isso, ou se ocorrer uma briga violenta com lesões físicas, dirijam-se ao local escolhido pelo Senhor, o seu Deus. Os sacerdotes, os levitas e os juízes que estiverem em exercício vão ouvir o caso e depois declararão o veredito. O que eles mandarem fazer, estando reunidos no local escolhido pelo Senhor, terá de ser feito. Procedam de acordo com a sentença e as orientações que eles lhe derem. Da decisão deles não poderá haver reclamação nem recurso, ou se desviem daquilo que eles determinaram, nem para a direita nem para a esquerda. O homem que proceder de maneira orgulhosa e não quiser aceitar a decisão do sacerdote, que está ali para servir o Senhor, nem a do juiz, esse homem terá de ser morto. Assim vocês eliminarão o mal de Israel. Dessa maneira, todo o povo ouvirá, temerá e não agirá mais com orgulho. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, tiverem conquistado aquele território, viverem nele e disserem: bem que poderíamos ter um rei que nos governe, como as outras nações ao redor de nós. Tenham cuidado de proclamar rei aquele que o Senhor, o seu Deus, escolher. Esse rei terá de vir dos seus próprios irmãos israelitas. Vocês não poderão colocar como rei um estrangeiro que não seja israelita. Aquele que for coroado rei não poderá adquirir para si um grande número de cavalos, muito menos pensar em mandar o povo voltar para o Egito para obter mais cavalos, pois o Senhor disse: nunca mais voltem por este caminho. Também não deverá ter muitas mulheres, para que o seu coração não se desvie do Senhor. Além disso, não deverá acumular muita prata e ouro. Quando for coroado e se assentar no trono como rei, terá de fazer uma cópia desta lei, do livro guardado pelos sacerdotes levitas. Essa cópia da lei estará sempre junto dele. O rei precisará ler este livro todos os dias da sua vida para aprender a respeitar, a temer o Senhor, o seu Deus, e a obedecer a todas as palavras desta lei e todos os seus mandamentos. Isso impedirá que o rei ache que é superior aos demais irmãos israelitas.
também impedirá que ele se desvie da lei, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim garantirá um reinado longo e feliz sobre Israel, bem como para os seus descendentes ou sucessor ao reino. Deuteronômio capítulo 18. Os sacerdotes levitas e todos os outros membros da tribo de Levi não receberão propriedades como as demais tribos de Israel. Por isso, eles terão como alimento para parte das ofertas queimadas para o Senhor. Eles não terão herança entre os seus irmãos, porque o Senhor é a herança deles, como lhes prometi. De cada sacrifício oferecido ao Senhor, um novilho ou uma ovelha. Estas são as partes que deverão ser reservadas para os sacerdotes: a espádua, as queixadas e o estômago. Além disso, receberão as primeiras partes das colheitas de cereais, do vinho, do azeite e a primeira lã da tosquia das ovelhas. Porque dentre todas as tribos, o Senhor, o seu Deus, escolheu a tribo de Levi e seus descendentes para o ministério do Senhor, geração após geração. Todo e qualquer levita, não importa em que parte do território de Israel viva, tem direito de exercer o ofício ministerial em qualquer local escolhido pelo Senhor, em qualquer época. Ele poderá ministrar ali regularmente em nome do Senhor, o seu Deus. Da mesma forma que os levitas dali servem na presença do Senhor. Ele terá direito a uma porção de alimento dos sacrifícios e ofertas, igual à dos outros levitas, além de ter direito ao que resultar da venda dos bens de família. Quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, tomem cuidado para não se corromperem com os costumes horríveis que as nações de lá praticam. Por exemplo, não viverá o israelita que entregar seu filho ou filha para ser queimado em sacrifício aos deuses. Também nenhum israelita poderá fazer parte das seguintes práticas: adivinhar o futuro e coisas secretas, ou ler a sorte das pessoas, invocar espíritos para pedir ajuda deles, praticar feitiçaria, ou fazer encantamentos ou trabalhos de médium, magia ou consulta aos mortos. Aquele que praticar coisa desse tipo causa repugnância ao Senhor, e justamente por praticarem essas coisas que ele está expulsando esta nação das terras delas. Vocês devem permanecer santos perante o Senhor, o seu Deus, ou seja, permanecer perfeitos. Estas nações que Israel irá dominar e destruir dão ouvidos a todo tipo de magia e adivinhações. Mas o Senhor, o seu Deus, não permite tais práticas. Por isso, o Senhor, o seu Deus, vai levantar um profeta no meio dos seus próprios irmãos, como eu. A ele deem ouvidos. Não foi isto que pediram em Horebe ao Senhor, o seu Deus, no dia da assembleia, dizendo: não queremos mais ficar aqui ouvindo a voz do Senhor, o nosso Deus, nem ver este grande fogo, para que não morramos? Então o Senhor me disse: vou atender ao pedido deles. Levantarei no meio deles um profeta como você, um israelita.
Colocarei as minhas palavras em sua boca, e ele será o intermediário entre mim e o meu povo. Eu mesmo pedirei contas a todo aquele que não der ouvidos às minhas palavras, que o profeta falar em meu nome. Mas ai do profeta que ousar falar em meu nome alguma palavra que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses. Esse profeta será morto. Caso vocês digam em seu coração: como poderemos saber se a profecia vem do Senhor ou não? Aqui está a resposta. Se aquilo que o profeta anunciar não acontecer, essa palavra não vem do Senhor. Aquele profeta falou com soberba e inventou a mensagem. Não tenham medo dele. Foi o que falamos ontem. Existe profecia do espírito do homem, existe profecia do Espírito Santo que vem de Deus, e existe profecias que vêm do espírito das trevas, de Satanás. Capítulo 19 do livro de Deuteronômio. Quando o Senhor, o seu Deus, tiver destruído as nações, cuja terra ele está dando a vocês, e quando as expulsarem e habitarem nas suas cidades e nas suas casas, separem 3 cidades de refúgio no meio da terra de vocês, que o Senhor, seu Deus, está dando a vocês, para dela tomarem posse. Dividam a terra em 3 partes, que o Senhor, seu Deus, está dando a vocês como herança. E escolham uma cidade que seja de fácil acesso, para que o homicida possa chegar lá com segurança. Estes são os casos em que o homicida, ao correr para as cidades de refúgio, terá a vida salva. Isto vale para aquele que, sem intenção e sem ódio premeditado, matar o seu próximo. Por exemplo, um homem vai com o próximo às matas cortar lenha, e ao levantar o machado para derrubar a árvore, o ferro do machado solta do cabo e atinge seu amigo e o mata. Ele poderá fugir para uma das cidades de refúgio e viver com segurança. Do contrário, o vingador da vítima, enfurecido, poderia perseguir o homicida e alcançá-lo, caso a distância fosse grande demais, e poderia matá-lo, embora ele não fosse culpado de morte, pois não odiava o seu próximo. Portanto, não deixe de cumprir esta ordem. Separem 3 cidades de refúgio. Se o Senhor, o seu Deus, alargar as fronteiras de Israel, como prometeu sob juramento aos seus antepassados, aos seus pais, e lhes der toda a terra que prometeu a eles, se vocês forem obedientes a todos esses mandamentos que hoje ordeno a vocês, amando o Senhor, o seu Deus, e andando sempre nos caminhos traçados por Ele, então vocês terão de separar mais 3 cidades de refúgio, além destas 3. Desta maneira, vocês evitarão a morte das pessoas inocentes na sua terra, a qual o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês como herança, e não serão responsabilizados por derramamento de sangue injusto.
Mas se alguém odiar o seu próximo e por meio de uma emboscada atacá-lo, matá-lo e fugir para uma cidade de refúgio, as autoridades, os anciões da cidade onde aconteceu o crime, mandarão buscar o assassino e entregarão nas mãos do vingador da vítima para que morra. Não fiquem com pena do criminoso. Eliminem de Israel o derramamento de sangue inocente, para que tudo corra bem para vocês. Não mudem os marcos de divisa da propriedade do seu próximo, que seus antepassados colocaram na sua herança, na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês para tomarem posse dela. Nunca declarem culpada uma pessoa com base no depoimento de uma testemunha só. E isso vale para qualquer tipo de crime ou pecado. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se uma pessoa der falso testemunho, afirmando que viu alguém praticar alguma transgressão, quando não viu, os 2 envolvidos na questão serão levados aos sacerdotes e juízes que estiverem exercendo as respectivas funções naquele dia diante do Senhor. Os juízes farão um cuidadoso interrogatório e se a conclusão for que a testemunha é falsa e que mentiu quando acusou o próximo, receberá a mesma punição que planejava para o seu irmão. Fazendo assim, vocês eliminam o mal do meio de vocês. Então os demais vão sentir medo e nunca mais repetirão essas coisas horríveis no meio de vocês. Não tenham pena de uma testemunha falsa. A regra é esta: vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Deuteronômio, capítulo 20. Quando vocês saírem para a guerra contra os seus inimigos e virem cavalos, carros e um exército muito maior do que o seu, não fiquem com medo, pois o Senhor, o seu Deus, o mesmo que os tirou do Egito, estará com vocês. Antes de começar a batalha, um sacerdote irá à frente do exército de Israel e dirá: ouça, ó Israel, hoje vocês vão enfrentar os seus inimigos. Não desanimem nos seus corações, não tenham medo, não fiquem apavorados nem aterrorizados diante deles, porque o Senhor, o seu Deus, estará com vocês. Ele estará lutando por vocês contra os seus inimigos e dará a vitória a vocês. Depois, os oficiais dirão ao exército: algum de vocês construiu uma casa nova e ainda não fez a dedicação dela? Se existe alguém nestas condições, volte para sua casa, pois pode ser que morra em combate e outro homem a dedique. Alguém aqui plantou uma vinha e ainda não comeu dos seus frutos? Volte para casa, pois pode ser que morra durante a batalha e outro desfrute da vinha. Algum de vocês está comprometido para casar-se com uma mulher, mas ainda não casou? Volte para casa, para que não morra em combate e outro homem se case com ela. E os oficiais ainda dirão:
Alguém está com medo ou sente falta de coragem? Volte para casa, antes que a falta de coragem contagie os seus irmãos israelitas. Quando os oficiais tiverem acabado de falar ao exército, nomearão os comandantes que deverão ir à frente dos batalhões. Quando marcharem contra alguma cidade, primeiro, faça uma proposta de paz. Se o povo aceitar a proposta e abrir as portas da cidade, todos os habitantes passarão a servir a Israel, realizando o trabalho forçado de escravo. Se, porém, a proposta de paz for rejeitada, então vocês formarão um cerco em torno dela. Quando o Senhor, o seu Deus, entregá-la em suas mãos, matem à espada todos os homens, mas as mulheres, as crianças, os rebanhos e tudo o que houver na cidade, todo o despojo, todos os objetos de valor, ficará com vocês. Isso quer dizer que vocês poderão desfrutar de todos os bens saqueados dos seus inimigos, que o Senhor, o seu Deus, entregar nas mãos de Israel. Essas instruções se aplicam a todas as cidades distantes que não pertencem às cidades vizinhas de vocês. Mas nas cidades das nações que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês por herança e que estão situadas dentro dos limites da terra prometida, vocês destruirão todo ser que respira, conforme ordenou o Senhor, o seu Deus. Vocês destruirão completamente os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heteus e os jebuseus. A razão desta ordem é impedir que os povos destes lugares levem Israel a praticar as coisas que causam horror a Deus, quando adoram os seus deuses. Caindo nessas práticas, vocês estariam pecando gravemente contra o Senhor, o seu Deus. Quando as forças israelitas cercarem por muito tempo uma cidade, combatendo-a para tomá-la, não cortem com o machado as árvores frutíferas, pois vão servir de alimento para vocês. Por acaso as árvores do campo são inimigos para que vocês as destruam? Cortem somente as árvores que vocês sabem que não dão frutos. Estas podem ser aproveitadas em obras que ajudam no cerco da cidade até que ela seja conquistada. Capítulo 21 do livro de Deuteronômio. Quando Israel estiver possuindo a terra que o Senhor, o seu Deus, lhes der, e acontecer que for encontrado morto no campo o corpo de uma pessoa assassinada, e ninguém souber quem foi o assassino, façam o seguinte: os oficiais e os juízes sairão e medirão a distância entre o lugar onde foi encontrado o cadáver e as cidades vizinhas. Os oficiais da cidade mais próxima pegarão uma novilha que nunca foi usada no trabalho e na qual ainda não tenha sido posta uma carga, ou seja, um jugo, e levarão a novilha a um vale de terras por onde passe água corrente, terras nunca lavradas nem semeadas. Ali vocês quebrarão o pescoço da novilha. Então os sacerdotes descendentes de Levi
se aproximarão, porque foram escolhidos pelo Senhor, o seu Deus, para servirem, para abençoarem o povo em nome do Senhor e para decidirem todas as questões difíceis e os casos de violência. Então todos os anciões da cidade mais próxima do cadáver lavarão as mãos sobre a novilha, cujo pescoço foi quebrado no vale, e dirão: não foram as nossas mãos que derramaram este sangue. Os nossos olhos não viram quem foi. Ó Senhor, tenha misericórdia de Israel, o seu povo, a quem o Senhor mesmo resgatou. Não ponha sobre o seu povo a culpa do sangue de um inocente. Conceda-nos o seu perdão. Assim o povo não será considerado culpado por aquela morte. Dessa forma será eliminada de Israel a culpa pelo derramamento de sangue inocente, pois seguiram fielmente as determinações do Senhor. Livro de Isaías, capítulo 51, a partir do versículo 12. Eu sim, sou eu quem os consola e lhes dá toda esta alegria. Por que então vocês têm medo de homens mortais que logo murcham e somem como palha? Como é que podem se esquecer do Senhor, o Criador de todos vocês? Porque não se lembram de quem estendeu os céus e firmou a terra? Porque vocês estão sempre com medo de inimigos cruéis que os perseguem e estão prontos para destruí-lo? Pois onde está a fúria de quem os atribulava? Bem depressa os prisioneiros serão postos em liberdade, não serão escravos por muito tempo, não morrerão em terra estranha, nem passarão fome. Porque eu sou o Senhor, o seu Deus, o meu nome é o Senhor Todo-Poderoso. Eu tenho poder para agitar o mar e formar as suas grandes ondas. Eu coloquei as minhas palavras na sua boca, protejo vocês bem protegidos com a palma da minha mão. Com essa mão eu vou estender novos céus e firmar nova terra. Direi aos moradores de Sião: vocês são o meu povo. Acorde, ó Jerusalém, acorde. Você já bebeu bastante do cálice da ira do Senhor. Você bebeu da terra do sofrimento até a última gota, que faz os homens cambalearem. Nenhum dos filhos de Jerusalém ficou vivo para guiá-la. De todos os filhos que criou, não houve ninguém que a ajudou a andar. Ninguém teve compaixão de Jerusalém. De repente, caíram duas desgraças sobre ela: ruína e destruição, fome e guerra. E não havia ninguém para lhe dar um pouco de consolo. Os seus filhos estão caídos pelas ruas, estão espalhados por todas as terras, cansados de lutar, indefesos como um carneiro selvagem, preso numa rede. Eles caíram por causa da ira do Senhor, por causa do castigo do seu Deus. Mas agora, ouça isto, Jerusalém. Ouça com atenção. Você que está aflita e bêbada, não de vinho, mas de sofrimento. Assim diz o Senhor soberano, o Senhor, o seu Deus, que cuida com carinho do seu povo. Eu estou tirando das suas mãos essa terrível taça que faz cambalear, cheia de sofrimento, cheia da minha ira. Você nunca mais beberá dela.
Agora darei essa taça aos seus inimigos, aos que lhe disseram: deite-se no chão para que pisemos sobre você. Você se deitou e eles pisaram sobre as suas costas, como se você fosse o pó da terra. Capítulo 52 de Isaías. Acorde, acorde, ó Sião, vista-se de novas forças, enfeite-se com belos vestidos. Ó Sião, cidade santa, porque nunca mais entrarão por suas portas os pagãos e incircuncisos e os impuros. Sacuda o pó, levante-se do chão e venha sentar-se em seu devido lugar. Arranque do seu pescoço as correntes da escravidão, ó cativa filha de Sião. Pois assim diz o Senhor: quando eu entreguei o meu povo para ser escravo, vocês foram vendidos por nada. Por isso, vou resgatá-los sem pagar nada também. Pois assim diz o Senhor, soberano Senhor: o meu povo foi maltratado e explorado, sem motivo algum, primeiro pelo Egito, depois pela Assíria. No passado eu libertei Israel, e agora o que farei? Pergunta o Senhor, pois o meu povo foi novamente escravizado e maltratado. Seus exploradores gritavam de alegria, uivavam de alegria, diz o Senhor. Eles fazem terríveis ofensas contra o meu nome, dia após dia. Por isso vou mostrar ao meu povo quem eu sou, e eles conhecerão todo o poder do meu nome. Quando isso acontecer, o meu povo vai saber que sou eu quem lhe diz sim, sou eu que estou aqui do seu lado. Como são bonitos, andando sobre as montanhas, os pés daqueles que trazem boas notícias, que anunciam a paz, que proclamam a salvação, que dizem a Jerusalém: o seu Deus reina. Ouçam, os vigias gritam e cantam de alegria. Quando o Senhor voltar a Sião, eles o verão com seus próprios olhos. Cantem de alegria a uma só voz, ruínas de Jerusalém, pois o Senhor consolou o seu povo. Ele resgatou Jerusalém. O Senhor mostrará claramente a todas as nações o seu santo poder, até o fim do mundo. Os povos verão a salvação de nosso Deus. Saiam, saiam daqui, deixem para trás as coisas imundas, não toquem nelas. Vocês que vão levar de volta a Jerusalém os objetos do templo do Senhor devem se purificar. Vocês não precisarão sair da Babilônia às pressas, fugindo para salvar suas vidas, pois o Senhor irá à frente de vocês para guiá-los. O Deus de Israel será a retaguarda de vocês, para protegê-los. Vejam, o meu servo agirá com muita sabedoria. Ele será muito honrado e digno de admiração. Capítulo 53, versículo 12. Ó aflita, jogada de um lado para o outro, uma folha na tempestade. Eu mesmo vou reconstruir os seus muros, usando safiras, os alicerces e assentando o fundamento com pedras preciosas. Esse é o versículo 11. Agora o versículo 12. As torres da cidade serão construídas
de rubis e portas, e os muros de pedra brilhante e preciosas. Deus, usando a boca do profeta Isaías, para dizer essas palavras, para confortar o povo dele, que estava em sofrimento por causa do pecado. Mesmo assim é comigo e com você. Deus dará honra, coroas, ao chegarmos a Sião, porque aqui nós somos peregrinos. Nós vamos morar com Deus Pai, Filho e Espírito Santo e os seus santos e anjos na Nova Jerusalém. Voltarei mais tarde para estar fazendo a segunda leitura do dia. Senhor Jesus, muito obrigado por nos conceder a oportunidade de ler para depois ouvirmos e esta semente vir para o nosso coração, aprendermos de Ti, abrir a nossa mente com entendimento e nos tornarmos novas pessoas a cada dia para Te louvar, glorificar e Te agradar. Obrigada, Deus, em nome de Jesus. Obrigada, Espírito Santo, por nos conduzir, por nos orientar, por ser nosso mestre amado e querido, nosso professor, nosso conselheiro. Muito obrigado, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Até mais tarde, em nome de Jesus.